Cortes mandou aqui. Ivalda, houve um evento em 2010 onde um delegado, Vieira Pinto, agrediu sua assistente. Se não me engano, foi você assistente. É esse o caso? Fui eu assistente. Aquilo que falávamos, né? A delegada é sempre a assistente. Ele mandou aqui, ele perguntou se era isso mesmo. Aí ele falou assim, parece que a assistente deu uma cabeçada nele e um murro. Se foi você, qual foi a sensação? Pode explicar a história? Bom, ele ainda... olha, primeiro que ele foi a gente tinha uma amizade, então, inclusive eu conhecia a família dele. Eu trabalhei com ele muito tempo. Houve uma agressão, então eu vou falar aqui, porque isso já acabou, e hoje tudo bem. Mas houve uma agressão, talvez no momento de nervosismo, tal, uma agressão que não podia ter acontecido, eu era assistente, era eu que fazia tudo ali para ele despachar, né? E houve, talvez, uma resposta mal dada ali, quando ele me pergunta alguma coisa e eu respondi, mas ele falou, tinha que pregar a mão na sua cara. Primeiro que esse não era assunto. E aquilo me pegou assim. Falei, como assim pregar a mão na minha cara? Tem que ser muito homem para fazer isso. E ele fez. Tá? Eu fiquei muito chocada, porque eu não esperava. Fiquei decepcionada, fiquei triste, mas não contei para ninguém. Por vergonha. E aí entra o lance que quando uma mulher é agredida, e ali não tinha relação nenhuma que não fosse profissional, embora tenham especulado sobre isso, tá? Se eu tinha alguma coisa com o diretor, e não tinha. Embora a gente não sabe o que fazer mesmo. Então, a gente entende quando uma mulher é agredida pelo companheiro e ela fica assim, tem a segunda, tem a terceira. E eu fiquei tão sem reação, e isso devia ser por volta de 8 horas da noite, final de expediente, assinando as últimas coisas ali, que eu fui embora para minha casa. Muito chocada. E não tinha coragem de contar isso para ninguém, por vergonha. Não é por nada, não. Vergonha mesmo. Como que eu deixei isso acontecer e que havia acabado um profissionalismo ali. Então, e aí, para também não criar muito buchicho, é uma instituição, é a Polícia Civil, eu não tinha... Que testemunha eu tinha, aí vai ficar minha palavra contra dele, eu também não quero prejudicar ninguém, o cara eu conheço, foi um excelente colega, muito tempo, eu acabei relevando, não relevando de esquecer, eu não reclamei, não falei para ninguém. O que eu acabei fazendo? Eu tentei sair daquele lugar do departamento, porque a gente trabalha por uma designação em diário oficial, então eu precisava arrumar um outro departamento para trabalhar. O que acontece é que no outro dia eu cheguei para trabalhar e eu acho que isso foi uma surpresa, porque eu fui trabalhar no outro dia e só a conversa foi apenas essa. Estou aqui, acho que agora publicamente falando. Não precisa falar mais no assunto, mas nunca mais encoste nem de brincadeira a mão em mim. E foi isso. 10 dias se passaram e aí houve a tentativa de uma nova agressão e aí foi quando eu reagi. E nem sei se devia falar isso, mas era uma coisa recorrente, né? Porque aí ficou um clima muito ruim, não tinha mais condições, óbvio, de trabalhar, por uma questão de... E acho que falamos disso, né? O lance do machismo, eu era assistente, ninguém viu, foi naquela sala enorme, né? Lógico, tinha a secretária, tem o pessoal que fica antes lá, e todo mundo sabia que eu entrava e saía toda hora. Eu fiquei muito incomodada, né, com aquilo. Mas quando houve uma outra discussão, uma tentativa, então eu achei que tinha que dar um basta. Houve um momento de sufoco ali, eu reagi mesmo com a cabeçada, com o que eu tinha de força ali na hora. A sensação não foi boa, porque você tem toda uma carreira, você tem toda uma ilusão de alguma coisa e, de repente, aquilo tudo podia ir por água abaixo, você podia ter acabado com tudo. Fui embora, jurei que nunca mais voltava e também não tomei providência, assim, não queria que desse, não queria que tivesse a repercussão que deu, não saiu de mim. Então, eu acho que depois você vai ver a sensação, né? Mas
você conseguir reagir e sair daquilo, porque é muito ruim. Tem todo um processo administrativo interno, mas a sensação não é boa. Nunca é bom agredir alguém, né? Nem que você esteja com a razão, chegar a essa situação. Agora passou, já é muito tempo, e então nunca mais ouvi, nunca mais pretendo, e isso eu disse, eu nunca mais converso, nunca mais falo, e foi isso. Não preciso, não trabalho no mesmo lugar, tal, e ele acabou se aposentando da polícia.